Amados irmãos, minhas irmãs, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, a sua família, a sua parentela na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, habite em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo sempre. Queridos irmãos e minhas irmãs, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos é dada. Agradeço também a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu peço carinhosamente a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e Deus te abençoe. Queridos irmãos e minhas irmãs, como em outras vezes já falei, eu quero dizer a você que Jesus breve está voltando. Os sinais já conferem, já apontam a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, em breve, estamos dando adeus a esta terra para nos encontrarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nos últimos dias, nas últimas horas que aproximam a volta do Senhor, muitos escândalos têm acontecido e, lamentavelmente, envolvendo alguns servos de Deus, algumas pessoas que se intitulam a cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é prejudicial ao Evangelho. Isso é prejudicial às pessoas que estão com sinceridade pregando a palavra de Deus. Nós sabemos que as redes sociais hoje é uma potência na era digital. Tudo o que acontece está sendo publicado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus já nos orientava sobre isso. Jesus já comentava sobre isso na sua palavra, que nada acontece em oculto que não seja revelado. A palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta você querer fazer algo em oculto achando que Deus não está vendo. Deus está vendo. Louvado seja o nome do Senhor. E nos últimos dias tem se revelado os verdadeiros cristãos, mas também tem se revelado os verdadeiros apóstatas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso tem sido um prejuízo para o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essas pessoas estão fazendo de tudo para tentar escandalizar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com as suas atitudes, com as suas condutas erradas, com as suas formas de agir errada. A palavra de Deus, queridos, diz que nós somos sal e luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário que o verdadeiro cristão tenha testemunho, tenha certeza, louvado seja o nome do Senhor, daquilo que ele é. Aonde ele for, aonde ele pisar a planta dos seus pés, ele tem que entender que ele é cristão.
que sobre ele está as marcas de Cristo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o cristão não deve ser motivo para que as pessoas que não conhecem a Deus venham criticar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, lamentavelmente, tem acontecido no nosso meio. Só que isso, tudo que aqui fizemos, tudo que aqui praticamos, nós vamos prestar conta diante de Deus. Nada disso vai ficar apagado da memória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que aqui fizemos, tudo que aqui praticamos, achando que vai ficar por isso mesmo, um dia nós vamos prestar conta, um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus e nós vamos prestar conta dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas condutas erradas. Louvado seja o nome do Senhor. O cristão, ele não deve viver de aparência. Não. O cristão, como já lhe disse, ele deve ser cristão aonde ele for, ele deve fazer ralhar, brilhar a luz de Cristo sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, Jesus falou na sua palavra, que a árvore boa é conhecida pelos seus frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta você pregar bem, não adianta você cantar bem, não adianta você evangelizar bastante, não adianta você construir prédios e prédios. Louvado seja o nome do Senhor, e não ter uma conduta de um verdadeiro cristão. Você está fazendo algo em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Então você deve analisar, você deve pensar, você deve meditar naquilo que você tem feito diante de Deus. Porque tudo isso vamos um dia prestarmos conta diante do Senhor. Louvado seja Deus. Como já lhe disse, nós não fazemos nada que Deus não esteja vendo. Afinal, como já lhe falei, está escrito na sua palavra: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando, vendo aquilo que é bom e o que é mau. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não pense que você hoje está fazendo o que está fazendo e vai achar que vai ficar por isso mesmo. Não, Senhor. Um dia prestaremos conta diante de Deus. Um dia nós vamos chegar diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os críticos do Evangelho, as pessoas que estão dando lugar para que a palavra de Deus venha a ser criticada. Louvado seja o nome do Senhor. Por que a palavra de Deus muitas vezes é blasfemada entre as pessoas que não servem a Deus? Porque se eu me apresento como cristão, se eu me apresento como servo de Deus e dou mau testemunho, louvado seja o nome do Senhor, e as minhas condutas não são de um verdadeiro cristão, as pessoas passam de desacreditar na palavra de Deus. Existe um provérbio no mundo que por causa de um, todos pagam. Agora vamos fazer separação das coisas. Também não vamos generalizar. Vamos fazer separação. Louvado seja o nome do Senhor. Como ele disse no início desta mensagem, aqui nas redes sociais, nós temos pessoas de Deus pregando a palavra de Deus. Vamos analisar quem é sincero e quem não é sincero na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos fazer um julgamento precipitado. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos fazer um julgamento precipitado. Cada um vai arcar com as suas consequências. Cada um vai ter que prestar conta daquilo que fez diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O ser humano, tudo que ele planta, que ele vai colher um dia,
custe o que custar. Louvado seja o nome do Senhor. E para só continuar meditando na palavra de Deus, e para que você perceba que a palavra de Deus é fiel, eu quero ler com você Gálatas capítulo 6 e o versículo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas estão pensando que estão enganando a Deus. Muitas pessoas não estão pensando que as palavras de Deus vai cair por terra. Estão enganados. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas que hoje criticam, que zombam do Evangelho, estão achando que vai ficar por isso mesmo e acabou? Eu quero lhe dizer uma coisa. Tenha bastante cuidado. Tenha bastante cuidado. Analise bem o que você vai falar. Analise bem o que você vai comentar a respeito de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que aqui nas redes sociais pregam heresias, tem pessoas que não dão testemunho, e isso não vai ficar impune. Isso não vai ficar em oculto. Jesus mesmo disse que nada que é feito em oculto vai ficar em oculto. Um dia vai ter que ser revelado. Por isso, louvado seja Deus, que as máscaras de muitas pessoas estão caindo. Por quê? Porque viveram o tempo inteiro, enganando as pessoas, por detrás de uma capa. Louvado seja Deus, achando que ia viver o tempo inteiro desta forma. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, está sendo revelado. Por isso, está sendo mostrado. Isso nos traz tristeza? Traz. Isso nos decepciona? Nos decepciona. Isso nos traz constrangimento? Traz constrangimento. Porque a gente é ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus é muito fiel. Ela diz que nós devemos se alegrar com os que se alegram, mas choramos também com os que choram. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso nos traz tristeza, decepção, muitas vezes, porque nós estamos também inseridos no mesmo contexto. Nós somos cristãos. E quando afeta alguém, afeta também a gente. A gente sente o peso da decepção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Gálatas capítulo 6, o verso de número 7, está escrito: não vos enganei. Não vos enganei. Tem muita gente enganado. Tem muita gente aí que está sem noção. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que, porque tem uma certa sabedoria humana, ele se intitula ser melhor do que as outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Se acha autossuficiente, porque conhece a Deus, porque conhece a palavra de Deus, ele acha que pode fazer o que ele bem quiser e vai ficar por isso mesmo. Não vai. Não vai ficar. Não sou eu que estou dizendo da minha própria boca, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que está nos orientando, que está nos instruindo, que está nos dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então o texto é claro, o versículo é claro em nos orientar, em nos dizer que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Tem muita gente que acha que está ofendendo a Deus com as suas atitudes. Tem gente que acha que está escarnecendo de Deus. Não. Você está escarnecendo da sua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? A palavra de Deus, como já disse em outras vezes, não cai em contradição. A palavra de Deus, ela é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Você está se enganando por si próprio.
Louvado seja Deus. Você está se enganando por si próprio. Então, veja bem, analise bem a palavra de Deus. Não vos enganei. Não vos enganei. De Deus não se zomba. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, muitos de nós, estamos colhendo aquilo que plantamos. Louvado seja Deus. Às vezes você fez um plantio há muito tempo e não sabe por que agora está colhendo aquilo que você plantou. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você está sofrendo as consequências daquilo que você fez no passado. Ninguém leva pecado para o céu. O céu, existe um hino da nossa harpa cristã que diz que no céu não entra pecado. No céu não. O ser humano faz aqui, o ser humano apronta aqui mesmo ele vai ter que dar conta dos seus atos. Vai prestar conta daquilo que ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então o texto é claro em nos orientar, e nos dizer, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos muitas pessoas criticando o Evangelho. Quero lhe dizer que antes de levantar uma crítica contra o Evangelho, louvado seja Deus, veja bem a quem você está ofendendo. Louvado seja Deus. Eu não queria entrar nesse mérito, mas eu preciso lhe falar de alguém que tentou prejudicar tanto o Evangelho, que zombou tanto do Evangelho, que criticou tanto do Evangelho, que um dia se encontrou com Jesus. Louvado seja Deus. Um dia se encontrou com Jesus. E quando ele teve encontro com Jesus, nós louvamos a Deus porque o Senhor é misericordioso e ainda lhe deu a oportunidade de ter um encontro com ele, e apesar do que passou, do que viveu na sua trajetória, Jesus ainda deu a oportunidade de viver. Estou falando de um apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é necessário que o ser humano analise bem, antes de ele levantar uma crítica contra o Evangelho, que ele possa entender. Ele não está zombando de uma coisa qualquer. É a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você que está sendo instrumento para que as pessoas também critiquem do Evangelho, preste muita atenção. Você que está se escondendo por trás do Evangelho, achando que vai ficar por isso mesmo, um dia você se encontrará com Deus. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem, veja bem, aquilo que o homem, irmão, mas é somente para os homens. Não, aqui não tem definição de gênero. Louvado seja o nome do Senhor. Não, senhores, aqui é uma figura de linguagem. Isso aqui é para todos nós. Isso aqui é para todos nós que tentamos escandalizarmos o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui somos nós, homens, mulheres, todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje tem pessoas pregando o Evangelho de todo jeito. Hoje algumas pessoas aboliram algumas palavras da Bíblia para se beneficiar. Um dia você vai prestar conta diante de Deus. De Deus não se zombam. O que o homem semelhar, perceba que é uma semeadura. Perceba que é uma semente que você
está lançando. Louvado seja o nome do Senhor. Uma semente que você está semeando. E esta semente, ela não vai morrer. Ela vai crescer, ela vai dar frutos, você vai colher. Ninguém lança uma semente com o propósito dessa semente morrer. O propósito de nós lançarmos uma semente é para que ela venha crescer e nós colhemos o fruto daquela semente que nós semeamos. Pois perceba bem que isso aqui é uma semente. Você pode colher agora, ou você pode colher no futuro bem próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou você pode lançar essa semente e às vezes esquecer e até imaginar que essa semente morreu. Só que ela não morreu. Ela não morreu. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você menos esperar, ela vai aparecer. Ela vai crescer. E aí até você vai se espantar. Ah, mas há tanto tempo que eu lancei esta semente e pensei que ela tinha morrido, e só agora ela veio aparecer, só agora ela veio dar frutos. Louvado seja Deus. Analise, medite, pense. Louvado seja o nome do Senhor. O que você está fazendo hoje? O que você está aprontando hoje? Porque ainda que você não receba agora o fruto, a consequência daquilo que você está fazendo, mas ela vai chegar. Um dia a conta vai chegar diante de você. Louvado seja o nome do Senhor. Então percebem, meu irmão, isso aqui é uma palavra, isso aqui é um versículo da palavra de Deus, que se a gente for esmiuçar este versículo, aqui tem muita coisa para a gente pregar, para a gente falar, só a respeito deste versículo da palavra de Deus. Aqui tem muita coisa para a gente aqui esmiuçar dentro deste versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que o homem semelhar isto, também ceifará. Olha aonde nós chegamos. Aonde chegamos. Ceifar é colher. É colher. Então, o texto é claro. É objetivo em nos orientar. Plantou? Um dia você vai colher. Você vai ceifar aquilo que você plantou. Então, para nós encerrar, eu quero dizer a você: nada está esquecido aos olhos de Deus. Nada está em oculto aos olhos de Deus. Você vai plantar e você vai colher. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela define vários tipos de plantação. Louvado seja Deus. Ela define vários tipos de plantação. Existem pessoas que estão plantando frutos bons e vão colher o que é bom. Tem pessoas que estão plantando fruto para a sua própria corrupção, pois da corrupção eles vão colher. Perceba que é a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, minhas irmãs, você que nos assiste, não fique triste diante de tantas revelações, diante de tantos acontecimentos que tem se comentado, diante de tantos acontecimentos que têm aparecido diante de nós, é a palavra de Deus se cumprindo. É a palavra do Senhor se revelando. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que já lhe disse: nada é feito em oculto que não seja revelado.
não é palavra do irmão Lucivaldo, foi o próprio Jesus quem falou. Então eu quero deixar esta mensagem para você, ao teu coração. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Muito obrigado e fique na paz do Senhor.